Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Que bom, meus irmãos, que novamente nos encontramos aqui para celebrar neste dia do Senhor, no domingo, dia dedicado ao Senhor, a celebração desta palavra que é alimento, que é vida para nós. Neste dia 23 de agosto de 2020, 21º domingo do tempo comum, recordamos também a festa que nós aqui na América Latina vivenciamos nesse dia, que é a festa de Santa Rosa de Lima, padroeira de toda a América Latina. O evangelho de hoje, novamente, nesse ciclo do ano A, se encontra no texto de Mateus, no capítulo 16, dos versículos de 13 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. A liturgia, com essa palavra, quer nos chamar a atenção de modo muito especial para essa nossa relação de intimidade com o Senhor. Cesareia de Filipe é uma região que fica ali no norte de Israel, já na divisa com a Síria, hoje, na atualidade. E na época de Jesus, pertencia, estava sob o governo do irmão Filipe, que é o irmão de Herodes, um dos Herodes que é apresentado no Evangelho. E ali naquela região, nós encontramos até hoje um grande rochedo, uma grande rocha, onde está escavada vários restos, várias ruínas de templos antigos, inclusive ali do tempo de Jesus, tempos pagãos, vários deuses incrustados ali naquela rocha, até uma grande caverna onde antigamente tinha um templo muito grande de um dos deuses adorados. E é diante dessa rocha que Jesus pergunta isso aos discípulos. Primeiro, quem dizem o povo que é o Filho do Homem? Veja bem, Jesus pergunta exatamente assim. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem as pessoas que estão acostumados a me ver, a me olhar, a ver as coisas que eu faço, que eu realizo? Quem sou eu para eles? E os discípulos então começam a responder. Uns dizem que é Elias, outros que é João Batista ou algum dos profetas. Veja, todo mundo olhava para Jesus e reconhecia nele um grande homem, tanto que o comparavam a grandes personalidades da Sagrada Escritura, homens que tiveram uma influência, um valor muito grande. São apresentados aqui João Batista, que era o Batista, aquele que batizava, que trouxe uma nova mensagem de arrependimento e de convite à conversão. Elias, que é a figura máxima do profetismo em todo Israel, representando a fidelidade à lei. Jeremias ou algum dos profetas. Interessante eles falarem de Jeremias e não falarem, por exemplo, de Isaías, mas Jeremias é um profeta que durante o início do exílio, o final do tempo, antes do exílio, no início do exílio, permaneceu ali em Jerusalém, chamando a atenção para a necessidade de uma conversão de coração ao Senhor. Então são homens que sempre dizem que aprontam um caminho para a fidelidade para com Deus. Mas no meio disso tudo, Jesus escuta o que os outros diziam a respeito dele. Aqueles que, vamos dizer assim, só ouviam passar, estavam acostumados a ver as suas manifestações, sua pregação, as curas, os milagres que ele desenvolvia, que ele realizava. Mas Jesus Cristo não nos relaciona como alguém que está distante.
A nossa relação com Cristo não é uma relação de alguém que está lá, mas de alguém que se coloca aqui, junto conosco. Então, nesse momento, Jesus pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Como que um convite para que eles refletissem no fundo do coração, e o mesmo convite nos é feito hoje, para que nós possamos verdadeiramente, meus irmãos, refletirmos: quem é Jesus para nós? Qual o lugar, qual a função, qual o título que nós damos de Jesus? Porque nós corremos o risco, mesmo conhecendo que ele é o Filho do Homem, entender Jesus somente como um supermercado, aquele lugar onde eu vou para pegar algo que eu preciso. Ou podemos entender Jesus como um Deus distante, alguém que eu faço questão de colocar lá, que só me fala que eu preciso ir, mas que não está ao meu lado, e por isso eu tenho facilmente a possibilidade de me desviar. Ou posso colocar Jesus Cristo como uma simples ideia, um simples pensamento, alguém que tem um bom pensamento, um pensamento interessante de ser seguido. Mas não é isso que Jesus quer e tem para nós. O convite de Jesus para cada um de nós é que nós adentremos na sua intimidade, que nós reconheçamos Ele com aquilo que Ele tem de verdadeiro. E é exatamente isso que Pedro fala. A resposta de Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Se nós lembrarmos então que eles estavam ali diante daquela montanha com vários deuses, sendo adorado por várias pessoas. E Pedro então traz essa verdade: tu és o Filho do Deus vivo. Como se dissesse: tu és o Filho do único Deus verdadeiro, tu és o Emanuel, o Deus conosco, aquele que se aproxima, aquele que não fica de longe simplesmente chamando vem, é aquele que se aproxima, nos toma nos braços e nos conduz adilar. Nos faz seguir adiante, nos faz ter a coragem de superar as nossas próprias fraquezas e limitações. E aí Jesus Cristo diz então para Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. E é interessante notarmos aqui que o evangelista Mateus, no início, determina Pedro já com seu título de missão: Simão Pedro. Jesus Cristo, ao dizer que não foi um ser humano ou sangue, né, como é colocado aqui, feliz és tu porque não foi um ser humano que te revelou isso, Jesus Cristo chama de Simão, filho de Jonas. Coloca Pedro na sua condição existencial de pessoa. Ele é Simão, filho de Jonas, mas pela graça, pela ação de Deus, ele é Pedro. A pedra sobre a qual Cristo edificará a igreja. A pedra sobre a qual Cristo há de fazer repousar a sua igreja, a sua comunidade santa, a sua eclésia, comunidade reunida em torno de um pilar firme, uma rocha. Fazendo também a nós esse convite de que, aceitando e entendendo Jesus como o Messias, o Filho do Deus verdadeiro, nós somos convidados a também nós nos assentarmos sobre essa rocha. Isso é, também nós colocarmos o nosso pé sobre essa rocha na qual se encontra a igreja de Cristo, porque é Ele quem faz. A questão aqui não é nem tanto a pessoa de Pedro, mas é a ação de Deus nele, através dele, porque foi o Pai que revelou a ele, e é Jesus quem constrói a igreja sobre ele, que é a pedra. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos nessa semana que se inicia, pedindo a intercessão de Santa Rosa de Lima, que tão dispostamente se colocou a serviço do Senhor, que também nós adentremos nessa intimidade com Cristo, para reconhecê-lo como nosso Senhor, como o Messias ungido, aquele que veio nos salvar, e que, reconhecendo-o assim, possamos caminhar firmemente em direção a uma intimidade maior com Cristo. Que Deus abençoe a você e a tua família, que venha sobre você a graça de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando mais uma vez, não deixe de nos seguir, o perfil da comunidade, @comfilhosdemaria, e de ativar, se é aqui no YouTube que você nos segue, ativar o sininho, fazer a inscrição no canal e ativar o sininho das notificações. Deus te abençoe, muito obrigado.